Alô. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra a tua Bíblia em João capítulo 9. João, esse apóstolo amado do Senhor Jesus, tem para nós nesse capítulo de número 9 uma mensagem poderosa para o meu coração e para o seu coração nessa noite, amém? Amém, irmãos? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? À medida que você achar, fique de pé em nome de Jesus e vamos fazer a leitura de alguns versículos desse texto para a glória do Senhor. João capítulo 9. João capítulo 9 é um texto, é uma passagem bem conhecida nossa, que ele conta na história, ele conta uma trajetória de um jovem, de um homem que era cego de nascença. Amém? João capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Fala comigo, cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou para que esse nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Ele não pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os seus olhos, os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Amém, irmãos? Foi, pois, e voltou vendo. Pode sentar no nome de Jesus. Nós vemos aqui nesse texto, e no decorrer desse texto nós vamos ver aqui algo assim que Jesus fez, algo assim que Jesus continua fazendo, algo assim que Jesus quer fazer. E nós entendemos aqui, lemos esse capítulo e nós vemos o poder sobrenatural de Deus que nós precisamos experimentar todos os dias da nossa vida. Irmãos, aqui os discípulos, eles interrogam Jesus acerca daquele cego. E aqui no decorrer do texto você vai ver o cego afirmando, você vai ver os seus pais afirmando várias vezes aqui que ele era um cego de nascença. E aí nós vemos, irmãos, que existe vários tipos de doenças, vários tipos de enfermidades. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse momento e dizer que uma das enfermidades somos nós que criamos. Uma das enfermidades somos nós que criamos. Um exemplo, aquela pessoa que é chegada no sal. Tudo dela tem que ser super salgado. Futuramente ela vai adquirir uma doença.
Aquela pessoa que é chegado no doce, desesperadamente no doce, futuramente ele vai adquirir uma doença. E existe também, irmãos, que a Bíblia menciona aquela enfermidade maligna, né? Aquela enfermidade maligna. E aí a Bíblia dá o exemplo da mulher encurvada, que ficou 18 anos encurvada. Era uma enfermidade maligna. A Bíblia, ela fala do surdo e do mudo, uma enfermidade maligna. E aí nós deparamos com essa enfermidade, com essa deficiência, no qual os discípulos interrogam Jesus, perguntando: Senhor, mestre, por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque, irmãos, existia um costume, existia uma cultura, que aquela pessoa que nascesse com alguma deficiência era consequência do pecado. Existia essa cultura, existia essa religiosidade. E aí o outro tipo de doença ou de enfermidade que nós vemos aqui é aquela que Deus quer manifestar a sua glória. Amém ou amém? Amém ou amém? Existe aquela enfermidade, querido, que Deus quer manifestar o seu poder. Existe aquela enfermidade que Deus quer manifestar a tua glória. E Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele está no controle. E nós vemos aqui, durante essa passagem bíblica, que aquele jovem, que aquele homem já era de maioridade. Então a gente vê que ele nasceu cego, conforme a palavra diz. E quantos anos ele ficou cego, para que Deus, no tempo dele, determinasse o milagre daquele homem, para que no tempo dele Deus determinasse e fizesse naquela vida a sua vontade. Quanto tempo você está esperando por um milagre? Quanto tempo você está esperando pela tua cura? E é importante a gente entender, queridos, que nós nos deparamos aqui diante de um texto que fala que um homem era cego de nascença. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar a nossa cura, enxergar o nosso milagre, por causa da nossa cegueira espiritual. Amém ou não amém? Nós vivemos numa cegueira espiritual e precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. Conforme nós cantamos, conforme nós falamos, nós estamos num tempo de guerra, e a Bíblia nos dá referência que a guerra ela é real, que a guerra ela existe, e fala para a gente se revestir de poder, fala que para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o teu tempo, abre os teus olhos espirituais, nada está acontecendo por acaso, mas Deus não perdeu o controle de nada. E aí, querido, existia essa cultura, ou aquela doença da maldição hereditária, a maldição hereditária. E Jesus esclarece para os discípulos. Jesus esclarece para os discípulos. Todo o tempo a gente vê na palavra que Jesus estava ensinando, Jesus estava mostrando, para que a fé deles viesse a ser alimentada, fortalecida o tempo todo. E aí nós vemos quem é a palavra cristão. Quando nós falamos assim, você é crente, você é cristão, a gente costuma falar muito sobre isso na escola dominical, mas nós vemos aqui com os discípulos que eles eram cristãos porque eles seguiam o mestre. Amém? Quantos seguem o mestre aqui? Eles seguiam o mestre, eles aprendiam com o mestre, eles imitavam o mestre, eles andavam em obediência à palavra. E aí nós vemos Jesus aqui nesse processo de ensinar os discípulos que aquela enfermidade não era, né? Quando Jesus se depara
quando Jesus se depara com o recado que ele recebe, que seu amigo Lázaro estava enfermo, Jesus já bloqueia aquela enfermidade e fala assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Eu irei lá. Deus se envolve, querido. Deus se envolve com os seus problemas, Deus se envolve com as suas angústias. Você não está abandonado. E a palavra diz aqui que ele passou e viu o cego de nascença. E quantas outras pessoas conheciam aquele cego? Quantos vizinhos conheciam? A Bíblia fala dos vizinhos, né, que ficaram na dúvida. Quantas pessoas conheciam os problemas que aquele homem tinha, que a sua família acarretava? Porque, irmãos, quando a pessoa estava naquela condição de cego, diz a palavra que ele estava ali mendigando, estava esmolando, estava precisando do auxílio das outras pessoas. E diz, irmãos, diz a história, que quando um judeu, quando uma pessoa olhava para uma pessoa que era deficiente, logo julgava: ó, é pecado, ó, ele pecou. Isso aí é para trazer ensinamento para alguém. Olha, o pai dele está pagando por isso aí, né? Tem uma cultura que a gente escuta bem falar muito bem sobre isso. Ó, ele está pagando, isso aí é consequência do pecado. Ó, fica de exemplo para os outros. E diz a história, querido, que quando passava uma pessoa por aquele cego, a pessoa cuspia. Ele não via, mas ele ouvia. Amém ou não amém? Pelo desprezo, pela humilhação que ele passava. Diz que as pessoas passavam e ainda cuspiam, e ele ouvia. E Jesus, vendo aquilo, passou. Vendo Jesus, aquele cego, passou. E diz a palavra aqui que Jesus cuspiu na terra. Logo, o que a gente pensa? Logo, o que a gente imagina? Que aquele cego, ouvindo aquele cuspe de Jesus, deveria estar falando assim: mais um para me humilhar, mais um para me rejeitar, mais um para me pisar. E a gente não via aqui, irmãos, os traumas daquele cego. Fala de uma enfermidade, mas o que aquele cego carregava no teu coração ninguém via. O desprezo, a rejeição, a angústia. Talvez aquele cego tinha sonhos, planos, e quando ele escuta Jesus cuspindo, ele deve ter pensado assim: mais um, poxa, mais um para cuspir, mais um para me humilhar, mais um para me pisar. Mas Jesus, irmãos, falou para os seus discípulos: essa enfermidade não, essa é para que o meu nome seja glorificado. E eu quero chamar a tua atenção, irmão, nessa noite, que o Espírito Santo nos traga um entendimento, a revelação dessa palavra no nosso coração, para que você entenda nessa noite quantas coisas têm acontecido na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, que Deus quer ser glorificado. Você já parou para pensar nisso? E tem aquela enfermidade, irmãos, que a gente não deixa Deus agir. Ô presbítero, como assim? Tem, querido. Tem aquela enfermidade que você não deixa Deus ser Deus. Tem aquela enfermidade que você não deixa Deus ser o médico. Tem aquela enfermidade que você não deixa o Senhor agir. E aí, quantas coisas. Eu quero que a tua visão espiritual hoje seja aberta, que a minha visão espiritual seja aberta. Eu quero que a tua visão espiritual seja aberta nessa noite, que a cegueira espiritual seja aberta nessa noite, para você entender, para você compreender, para você parar e perceber quantas coisas estão acontecendo, que Deus quer ser glorificado na tua vida e você não deixa. Jesus chega para Abrão, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, e fala assim: Abrão, eu sou
o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele se apresenta e dá uma diretriz: anda na minha presença e ser perfeito. Para um homem que estava com quase 100 anos, ou uma mulher que estava com 99 anos, chega para Sarai, muda o nome dela e promete um filho para um homem de 100 anos, para uma mulher de 90 anos. E aí ele dá uma diretriz para que para Abraão: eu sou o Todo-Poderoso. Ele se apresenta e fala: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade, e Deus está falando: me adora. Deus está falando: me glorifica. Deus está falando: me exalta. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por uma dificuldade que Deus fala assim para nós: em tudo dai graça. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, ele fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tantas situações que nós passamos, irmãos, tanta direção que Deus nos dá. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Senhor aqui, Ele cospe ali naquela terra, Ele unta ali o barro com a terra, né? E Ele está ali fazendo, manifestando a obra do Senhor. E Ele fala que Ele é a luz do mundo. E Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, ele untou o lodo nos olhos do cego e disse: vai! Aleluia! Vai aonde, irmãos? Aonde você tem ido, querido? Quem você tem ouvido? Quem você está obedecendo? Num século 21 que nós estamos vivendo, onde a guerra é real, aonde o inferno não brinca de ser inferno, você tem visto as pessoas sendo ceifadas, o espírito da morte está rodeando. Aí você vê uma desgraça aqui, um terremoto aqui em Marrocos que matou de cara 800 pessoas. Não sei se você tem acompanhado os noticiários. Você vê lá o Havaí, quantas pessoas morreram. Você vê lá em Santa Catarina, o povo, a cidade debaixo da água. O diabo não está brincando de ser diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E Deus quer dar uma direção para a igreja, Deus quer dar uma direção para mim, para você andar no caminho do Senhor. Ele que determina a nossa bênção. A nossa vida não está na mão do homem, nunca vai estar. A nossa vida continua na mão do Senhor. Obedeça somente. E aí, irmãos, nós vemos aqui o texto. O Senhor dá uma direção para aquele jovem. Vai aonde, Senhor? Vai no tanque de Siloé. Vai no tanque de Siloé, que significa enviado. E diz a palavra que ele foi. Amém? Diz a palavra que ele foi. A obediência é que abre a porta. Diz a palavra que ele foi. Deus deu uma direção para ele e ficou ali vendo a atitude dele. Então nós entendemos, nós compreendemos que a cura veio através da obediência, que ele saiu. Ele podia se lamentar, ele podia ali começar a murmurar e não deixar Deus agir. É assim que nós fazemos. A enfermidade está talvez à nossa porta, a dificuldade está à nossa porta e não deixamos Deus agir. E aí aquele homem recebe aquela direção de Deus: vai. O texto não fala aqui: Senhor, alguém vai me ajudar a chegar lá? O texto não fala aqui, irmãos: Senhor, eu sou cego, mas você é o quê? Você não está vendo que eu sou cego? O texto não fala aqui, irmãos, que aquele cego colocou obstáculo
O texto não fala aqui que ele questionou Deus: Deus, como que eu vou chegar nesse tanque? Qual a direção desse tanque? O Senhor deu uma direção para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Deus ficou ali esperando, Deus ficou ali aguardando, Deus ficou ali, eu creio, olhando os discípulos também, qual seria a atitude daquele jovem que era um cego de nascença e estava diante de uma situação aos nossos olhos impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Mas Lucas 1, versículo 37, ele fala: Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem, para mim, é possível. A obediência à palavra, irmãos, que vai abrir os nossos olhos. Amém ou não amém? E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A obediência à palavra. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem a adversidade, se levanta contra a casa, e a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e as pratica. E aquele cego resolveu aqui praticar, aquele cego resolveu praticar aqui aquilo que o Senhor falou, aquela ordem de Deus, a palavra de Deus: vai no tanque de Siloé e lava-te. E diz a palavra que ele foi, lavou e voltou vendo. E todos aqueles que conheciam a vida daquele homem, irmãos, como muitas pessoas conhecem a minha vida, conhecem a tua vida, olharam para aquele homem e falaram assim: não era aquele o cego? Não era aquele que ficava ali mendigando? Quando Jesus chega, querido, quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele toma a frente da nossa causa, Ele transforma a nossa causa, amém? Transforma a nossa vida, transforma a nossa diversidade para a glória dEle. É isso que nós precisamos entender nessa noite, é isso que eu quero que você entenda, que eu tenho procurado entender. Quantas coisas Deus está fazendo na minha vida, que Ele quer ser glorificado. Quantas coisas Deus está fazendo na tua vida, que Ele quer ser glorificado. Quanto tempo você está esperando? Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus está no controle do tempo, querido, amém? Você pode achar que está demorando, não está demorando. Você pode achar que Jesus chegou atrasado, não, Ele nunca chega atrasado. Você pode estar pensando que Ele não vê, não, Ele vê. Os seus olhos estão atentos, os seus ouvidos estão abertos. Clama a mim, anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clama a mim. Mas para você saber, você tem que fazer a ordem de Jesus. É para que você clame. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Se você não clamar, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém ou não amém? E aí eu estou preparando uma palavra, e ela fala assim: aonde as experiências te levam? Aonde as experiências te levam? As experiências que você tem tido com Deus, de oração, de jejum, de consagração, de leitura da palavra, tem te levado aonde? Tem te levado aonde? Estou preparando uma palavra que vai falar exatamente sobre isso. Aonde as experiências te levam? Porque Hebreus ele fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém ou não amém?
Nós não somos daqueles que retrocedem. Está tudo bem? Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Está com saúde, está com dinheiro, amém. Veio a prova. Estou desanimado. Veio a dificuldade. Vou sair da igreja. A enfermidade espiritual, irmãos. Amém? Que nós precisamos combater ela através do jejum, através da oração, através do ensino da palavra, porque a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém ou não amém? E aí nós vemos essa palavra, irmãos. Eu estou preparando essa palavra que diz assim: aonde as experiências te levam. As experiências, irmãos, têm que nos aproximar de Deus. Amém ou não amém? As experiências têm que nos aproximar de Deus. O salmista fala no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós vemos que a intimidade não é para todos, porque nem todos querem buscar. Está entendendo? A intimidade é para aquele que busca. Se você busca, você tem um relacionamento. Se você busca, você tem comunhão. Se você busca, você anda em obediência na palavra. Daí essa palavra que eu estou preparando está baseada lá em Atos capítulo 12, onde Pedro está numa prisão, preso numa prisão. E aí o anjo chega para ele e fala para ele: levanta-te depressa. Olha onde as experiências te levam. Levanta-te depressa. E quando ele se levantou, o que aconteceu? Caiu as algemas. Amém ou não amém? Quando você se levanta, cai as algemas, irmãos. Amém ou não amém? Quando você se levanta, irmãos, cai as algemas, querido. E aí, ele levanta depressa, caiu as algemas. E aí o anjo diz para ele: cinge-te, ata as tuas sandálias. O que significa sandália na Bíblia? Ata as tuas sandálias. E aí ele fala com Pedro: ata as suas sandálias. E diz a palavra que ele fez assim. E mais o anjo falou com ele: lança as costas da tua capa. E ele lançou a capa às suas costas. E aí o anjo vira para ele e fala assim: segue-me. Segue-me. Cinge-te as tuas sandálias. E fez. E aí o anjo diz a capa, lança as suas costas a capa. O que significa a sandália? O que significa o cinto? O que significa na palavra de Deus a capa? Aí você vai pesquisar, você vai ver, você vai ler a palavra. E aí você vai ver que aquilo que era dificuldade, humanamente falando, para Pedro sair daquela prisão, diz a palavra que a porta abriu, a porta de ferro. Abriu como? Automaticamente. Amém ou não amém? Como estão as portas para você? Estão abertas ou estão fechadas? Semana passada eu preguei no culto de libertação lá na Mariana Torres, falando assim: as 7 portas. O tema que os irmãos escolheram: as 7 portas. As 7 portas. Quando você levanta, quando você acorda para o seu trabalho ou para a sua atividade secular, quando você abre a porta da tua casa, preguei sobre isso. Quando você abre a porta, o que está sujeito a acontecer, irmãos? O que está sujeito a acontecer quando você abre a porta? Então, quando eu abro a porta da minha casa para me sair, eu já saio reivindicando os anjos. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descanso. E diga ao Senhor: tu és o meu Deus, tu vai comigo, Senhor. Já liberei no mundo espiritual, já convoquei os anjos. Porque ninguém planeja aqui, queridos, acordar e abrir a porta e falar assim: hoje está um dia bom para perder um dedo no trabalho. Alguém aqui pensa assim? Hoje está um dia bom para mim ser atropelado. Alguém pensa dessa forma aqui? Vou pôr a mão na sua cabeça e vai manifestar agora que tiver que sair. Quem pensa assim, querido? Quem acorda pensando em tragédia? Quem acorda pensando: hoje está um bom dia para me arrumar uma briga com o meu supervisor lá no trabalho?
Quem acorda dessa forma? Você está abrindo a porta. Abrindo a porta. Agora, quando você levanta e agradece ao Senhor, Deus, obrigado. Porque à noite eu estava dormindo, o Senhor estava trabalhando para mim. Amém? Aos seus amados Ele cuida enquanto roncam. Quantos roncam aqui, diga amém. Opa, glória a Deus. Muitos irmãos roncam aqui. Mas o Senhor, querido, Ele não para de trabalhar por nós. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus quer simplesmente usar a nossa vida, aonde você estiver, aonde você chegar, para que o nome dEle seja glorificado. Perceba isso. Tenha esse sentimento, essa sensibilidade no teu coração, de perceber que as coisas estão acontecendo, o mundo está girando, nós estamos num século cheio de violência, continuamente mau desígnio do homem, diz a palavra lá em Gênesis, Deus já começa a falar isso lá em Gênesis, e aí a gente vê que está se cumprindo hoje, continuamente mau desígnio do homem. Mas Deus levantou você, amém ou não amém? Deus chamou você, querido, para continuar essa obra, amém? E aí ele fala aqui, olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que manifeste nele a minha glória, a glória do Senhor, a unção de Deus. E aí os judeus aqui começam a interrogar aquele jovem, quem abriu os teus olhos? Você talvez seja interrogado no seu trabalho, no seu emprego, por que você faz na igreja? Por que você dá o dízimo? Não está te faltando nada não? Nós somos interrogados, mas você dá o dízimo, você é dizimista, você vai na igreja todo domingo. Nós somos interrogados, irmãos. E aí, os judeus, não conformados com aquela situação, interrogam os pais dele. Aí eles chegam, porém, no versículo 18 ele fala assim, os judeus, porém, não creram, olha, não creram que ele tivesse sido cego e que agora estava vendo, enquanto não chamaram os pais dele para serem interrogados. Chamaram os pais dele para serem interrogados. E aí os pais deles, sabiamente, respondeu, olha, nós sabemos que ele é nosso filho. A mãe dele falou assim, né? Olha, eu sei que fui eu que gerei, eu sei que ele é meu filho, e eu sei que ele nunca enxergou. Eles foram interrogados, porque, irmãos, era uma coisa sobrenatural que Deus fez ali, que Deus realizava, e os fariseus que antes o conhecia, sabia que ele era cego, e existia toda aquela cultura que o Senhor curava no sábado, e ele era pecador, porque fazia aquilo, era sábado, não era o dia de abrir os olhos do cego. Toda essa cultura existia, uma cultura demoníaca existia. E aí eles foram interrogados. Aí os pais deles sabiamente falam para eles assim, olha, sabemos que os olhos dele foram abertos, mas ele já tem idade, ele já é de maior. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Ele já é de maior. Pergunta para ele. E quando o texto fala que ele já é de maior, isso me traz a consciência que quando nós andamos com o Senhor, quando nós aprendemos com o Senhor, nós vamos adquirir maturidade espiritual. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Maturidade espiritual. Você deixa de ser menino, querido. Você deixa de ser menino, você vai adquirindo experiência com o Senhor, você vai adquirindo maturidade espiritual, firmeza espiritual. Daí Paulo fala com
com Timóteo, né? Olha, Timóteo, tudo que você vai ver, homens avarentos, presunçosos, mentirosos, orgulhosos, permanece. Ó, a dica de Paulo para Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu. Maturidade, irmãos. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja madura, amém ou não amém? Para enfrentar os desafios do inferno, para não se conformar com as ideologias que estão sendo pregadas aí e quer que você engula. Maturidade espiritual, dobra o seu joelho, vamos orar, vamos clamar. Isso é maturidade espiritual. Não é aquele que fica assim: o que eu vou fazer? Meu Deus, me socorre, o que eu faço, Senhor? Permanece naquilo que você aprendeu. E quando a mãe do ex-cego fala para os judeus, pergunta para ele, ele falará por si mesmo. Olha, a experiência foi dele, pergunta para ele. E quando os judeus interrogam o cego e falam que Jesus era pecador, Jesus estava descumprindo um protocolo, aquele cego, com uma resposta de maturidade, com uma resposta de um homem que realmente foi impactado pelo poder de Deus, viu a glória do Senhor e teve firmeza para responder, querido. Amém ou não amém? Crente tem que ter firmeza para responder. Crente tem que ter segurança para responder os questionamentos desse mundo, desse século. Não ficar titubeando, rateando igual Mustang velho, não. Tem que responder com segurança, querido. Não, eu sou crente. Foi o Senhor que me curou. Se ele é pecador, não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Aleluia! Firmeza para responder. E o cego respondeu isso. No versículo 25 do capítulo 9 de João, ele fala exatamente assim, do jeito que eu te falei: não sei se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei que eu era cego, mas eu sei também que agora vejo. Amém, irmãos? Eu sei também que agora eu sou um cristão. Eu sei também que agora eu sou crente. Eu sei também que eu tenho Jesus. Eu sei também que Ele é meu Salvador. Eu sei também que Ele é o meu resgatador, o meu libertador. Não interessa o que pensam. Eu sei que agora eu vejo. Eu sei que eu fui alcançado. Eu sei que eu fui liberto. Você sabe disso? Então proclame isso, irmãos. Porque a medicina vai falar que você não vai alcançar. O homem vai falar que você não tem capacidade. Mas você olha, o salmista, ele fala o quê? Bendize a minha alma ao Senhor. Não é isso? E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele quem perdoa, me livra da morte, me livra da iniquidade, que sara a minha vida. E não me esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Não te esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor para com a tua vida. E aí nós vemos aqui, irmãos, aquele cego respondeu. Como? E aí eles continuam insistindo. Como ele te fez isso? Como se abriu os seus olhos? Ele sendo interrogado pelos os judeus que dantes o conheciam, mas não queriam reconhecer a autoridade, o poder, a soberania do Todo-Poderoso Senhor. E aí, irmãos, nós vemos, eu estava lendo uma matéria sobre algumas culturas, alguns conceitos em vários países de algumas pessoas que eram cegas, como era o tratamento, como eram discriminados.
Aí eu vi um dado importante, sabe? Que fala que no final do século XVIII, em Paris, foi fundada uma escola para os cegos, para tirar os cegos do vexame que eles passavam. Em 1700 alguma coisa, foi fundada lá em Paris essa escola, para vocês terem uma noção como que o cego, como que o deficiente sofria pelos distratos, pela humilhação, pela impotência, e aí isso espalhou no mundo inteiro. Aí nós vemos lá, outra história diz que lá no século XIX, na França, um jovem desenvolveu o método Braille, que alcançou o mundo inteiro. E aí nós vemos hoje os cegos inseridos nas sociedades. Amém ou não amém? Graças a Deus por isso. Amém ou não amém? Trabalhando, estudando, tendo a oportunidade de ler, empresários. Graças a Deus por isso, irmãos. Para a gente ter uma noção do que a Bíblia fala do cego. Quando a Bíblia fala do cego, quando a Bíblia fala do pobre, realmente era uma questão de humilhação tremenda. E Jesus então desenvolveu o seu método de curar aquele jovem. Bastava uma palavra dele. Amém ou não amém? Bastava uma palavra dele. Para outro cego que ele chegou, ele perguntou assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bastava uma palavra dele. Quando o centurião chega lá, o seu servo está em casa, doente, acamado, à beira da morte. Ele fala com Jesus: não, Senhor, não precise ir na minha casa, manda apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. Surpreendeu Jesus, irmãos. Amém ou não amém? Nós precisamos surpreender Jesus. Amém ou não amém? Diante das dificuldades, diante das adversidades, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Hebreus 11, versículo 6 fala sobre isso, né? É necessário, escola dominical está bombando aqui, tá? Quem estava na escola dominical sabe o que eu estou falando. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o Senhor, o galardoador. Amém ou não amém? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, irmãos. Assim está escrito lá em Hebreus 11. Ué, você está aproximando de Deus, mas não crê que Ele existe? Você está aproximando de Deus e não crê que Ele faz? Você está aproximando de Deus e não quer que Ele cura? Você está aproximando de Deus e está nessa vidazinha miserável? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Amém ou não amém? Se creres, você vai ver tudo. E a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, porque Ele quer se manifestar na tua vida de maneira sobrenatural. Mas tudo isso aqui, irmãos, está sendo falado, tudo aqui que está sendo pregado, se eu não praticar, não faz diferença no reino. Vamos ser somente mais um ouvinte. E aí, querido, já estou terminando aqui. E eu quero chamar a tua atenção aqui nesse texto. Jesus fala para ele assim: vai. Amém? Jesus fala para ele assim: vai. Deu a direção para ele. Jesus fala para ele assim: vai. E aí nós vemos nesse texto que a última palavra na tua vida vem de quem? Então vai. Não olhe para as suas deficiências. Quando nós olhamos para as nossas deficiências, elas querem nos parar, irmãos. Amém ou não amém? Deus tem vitória para mim e para você. Mas se você olhar para a sua deficiência, você não vai prosseguir. Deus está dando a direção. Vai. Foi a última palavra do Senhor. E a palavra diz que ele foi e voltou. Voltou surdo. Voltou mancando. Voltou enxergando.
Amém? Quando você recebeu o convite de Jesus para você ir, como que está a tua vida? Piorou? Não mudou nada? Ou continua na mesma coisa? Vai. O Senhor Jesus está experimentando, vendo a atitude daquele cego. E ele obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele obedeceu. Eu não sei, irmãos, o que você está vendo ou o que você não está vendo. Não sei aquilo que você quer ver ou aquilo que você tem sonhado em ver. Tem planejado em ver, tem planejado em alcançar. Mas a última palavra vem do Senhor para a tua vida. A última palavra vem do Senhor da tua vida. As circunstâncias, elas falam. As circunstâncias, elas falam, ó, esse é o teu fim. Você está condenado a morrer um cego. Você está condenado a morrer um coxo. Você está condenado a morrer doente. Você está condenado a morrer sem paz. Isso são as circunstâncias. Mas a palavra do Senhor fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Não sei o que tem pedido de você ver, de você crescer. O Senhor, na tua palavra, Ele fala, é Ele que determina a nossa bênção. É Ele que determina o seu milagre. Não são as dificuldades, não são as circunstâncias, mas é o olhar do Senhor que muda a sua história. São os olhos do Senhor que estão sobre você. E aí Ele fala, a última palavra dele. Sabe, irmãos, esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor que falou para os discípulos naquele dia, é o mesmo que fala com você hoje. É o mesmo que fala comigo hoje. Não, Ele não pecou, mas eu quero manifestar nele a minha glória. Quantas coisas têm acontecido, irmãos, com você, com seus sonhos, com seus planos, que você ainda não percebeu que Deus quer agir na tua vida. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda, quantas decepções, quantas angústias. Você não percebeu ainda que Deus quer ser glorificado na tua vida? Você não percebeu ainda que não é o inferno que manda na tua vida? Você não percebeu ainda que Deus que determina o teu milagre? Vai. Abre os teus olhos espirituais nessa noite. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Senhor que você fala assim, ó, Deus está no controle? Tá mesmo, irmão? Por que você está então triste, angustiado, com medo? Que controle é esse? Não é o inferno que determina a tua bênção, querido. É o Senhor, o Deus de milagre. Quem dá a última palavra na tua vida? É o médico? Você só tem 90% de vida. Você tem 90%, Deus tem 100.000%. Quem dá a última palavra na tua vida, irmãos? É a enfermidade? É o desemprego? É a dor? É a depressão? É a angústia? Quem dá a última palavra na tua vida?
Quem abre os nossos olhos espirituais nessa noite é o Senhor Jesus. Ele que fala, Ele que cuida, Ele que se manifesta. A última palavra é dele, irmão. Qual voz que nós estamos ouvindo? A voz da incredulidade? A incredulidade fala, querido. A adversidade fala, irmãos. Mas o Senhor diz, ó, essa não. Essa para que manifeste nele a minha glória. Quanto tempo você está esperando? Está demorando? Quanto tempo você está orando para o seu marido se converter? Está demorando? Os seus filhos? Está demorando? A tua saúde está demorando? Deus está no controle, querido. Aonde as experiências te levam? E aí você fala como aquele cego falou: eu não sei, não me interessa se ele era pecador, se não era, se ele descumpriu um protocolo, uma religiosidade, não quero saber. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos transportados, querido, do império das trevas. Aí você fala: não sei. Eu sei que eu estava perdido, agora eu fui alcançado. Eu estava perdido, agora eu fui achado. Eu não quero saber. Eu sei que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que determina a minha e a sua bênção. Quem dá a última palavra a teu respeito? Quem dá a última palavra a teu respeito? Quem dá a última palavra a teu respeito? Quem dá, querido? Olha, Josué, santificai o povo. Santificai o povo, Josué. Por que, Jesus? Primeiro que amanhã não pertence a nós. Primeiro que amanhã não pertence a nós. Basta o seu próprio dia, o seu mal, diz a palavra. Primeiro que amanhã não nos pertence. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Milhares e milhares e milhares de pessoas fizeram planos para hoje, irmão, e não levantaram. Milhares e milhares e milhares não levantaram hoje. E você levantou para quê, querido? Para murmurar? Para reclamar? Para questionar? Ou para glorificar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja o louvor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja pelos séculos dos séculos. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A última palavra é dele. E sabe o que nós temos que fazer hoje? Santificar a nossa vida. Para que amanhã, na esperança do Todo-Poderoso, você abra os olhos e glorifica aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Santificar o povo, Josué. Porque amanhã tem coisas grandes e ocultas que eles não sabem. Santificai o povo, Josué. Sabe por quê? Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai o povo, Josué. Santificai hoje, irmãos. O momento de se arrepender hoje. O momento de se voltar é hoje. Buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E você pode dar o melhor que você tem para Deus. Você pode dizer assim: Senhor, usa a minha vida, me capacita, na autoridade do Espírito Santo, Senhor,
Eu quero ter experiências contigo, Jesus. Chega dessa vidinha miserável que eu estou levando. Chega de uma vida de religiosidade, irmãos. Que domingo tem que ir na igreja. Para que você vem na igreja? Para ver o irmão? Para receber uma palavra? Para ver se os músicos estão afinados ou desafinados? Você tem que vir para glorificar, exaltar aquele que é digno de receber o teu louvor, em gratidão, em adoração, porque por aquilo que Ele tem feito. Ele te deu uma direção, vai! E você vai voltar rindo. Você vai voltar curado, aleluia. Você vai voltar sarado. A última palavra é dele. Vai. Vai. Ele é o Senhor da cura. Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor que está neste lugar nessa noite. Ele é o Senhor que está cuidando de nós. Ele é o Senhor que não perdeu o controle de nada, irmão. Ele é o Senhor que dá a última palavra. Quem dá a última palavra a teu respeito? Quem dá a última palavra a teu respeito? Eu creio que nesse momento você tenha a oportunidade de fechar os teus olhos e falar com o Senhor: Senhor, usa a minha vida. Senhor, manifesta a tua glória através de mim. A minha família precisa te conhecer, Senhor. Meus vizinhos que me conheciam. Quem dá, querido? A última palavra. Só Ele tem todo o poder. Vai. Vai. A última palavra é dele. Deus quer ver se nós estamos andando em obediência à sua palavra. Deus quer ver se nós estamos ouvindo a voz dele. E se nós estamos num caminho de retidão. Num caminho de retidão, irmãos. Não estou falando com você que é fácil, não. Estou falando que nós temos que matar a nossa carne, o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Nossos olhos espirituais sejam abertos para que Deus manifeste a glória dele através da nossa vida. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. Levanta-te, cinge-te, calça as sandálias, coloca a tua capa e segue-me. Aleluia. Segue-me. As experiências vão te levar a lugares sobrenaturais. As experiências vão fazer você ver a cura. As experiências vão alcançar os milagres. As experiências vão abrir as portas. Fica de pé no nome de Jesus. Eu estou encerrando agora. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Você quer, querido, que Deus manifeste a glória dele através da tua vida? Vou melhorar a pergunta. Você quer que aquilo que você tem passado seja transformado em glória, em louvor, em honra ao nome do Senhor? Aquilo que você tem passado, você sabe, irmão. Aquilo que eu tenho passado, eu sei, eu quero que Deus manifeste através da minha vida a glória dele.
Você quer que aconteça isso na tua vida? Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você ouça essa palavra, a direção do Espírito Santo. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você quiser, estou aqui para abençoar a tua vida. Se você quer ter essa experiência com Deus, eu quero orar por você. Só Ele tem todo o poder. Só Ele tem todo o poder. A última palavra vem dEle. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui crendo que o amanhã o Senhor trará coisas novas. Quero que você saia daqui crendo, porque quando você for interrogado, você fala com firmeza. Não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Quero orar por você, querido, nessa noite. Que você possa voltar enxergando, sorrindo, pulando, glorificando, porque você era cego. Nós éramos cegos e agora eu vejo. Agora eu vejo. Só Ele tem todo o poder. Só Ele tem todo o poder. Mas eu quero que você entenda essa palavra, que Deus ministre no meu e no teu coração essa palavra. Nada está acontecendo na tua vida por acaso. Deus quer ser glorificado na tua vida. Deus quer ser glorificado na tua vida. E para que isso aconteça, eu tenho que me dispor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa a minha vida, Senhor, para manifestar a tua glória. Usa a minha vida, Senhor Deus. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Porque o Senhor é o Senhor. Porque o Senhor verdadeiramente está no controle das nossas causas, de toda a nossa vida, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos planos. Mas nós oramos nessa noite, Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Deus, abra os meus olhos espirituais, que eu tenha sensibilidade, Jesus, da presença do Espírito Santo de tal maneira, Pai, que eu possa entender, ó Pai, que eu não sou órfão, eu não estou abandonado, não estou largado, mas eu fui alcançado pelo Teu poder, ó Pai, alcançado pela Tua misericórdia, Jesus, que a Tua palavra diz que o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ela me alcançou, Jesus, por isso eu estou aqui, por isso eu posso chegar na Tua presença, porque a Tua palavra me alcançou, ó Pai. E eu quero ser nessa geração, ó Deus, um agente de milagre. Deus, eu quero ser ousado no nome de Jesus, ó Pai, para manifestar a Tua glória, o Teu poder, o Teu agir. Usa a minha vida na intrepidez do Espírito Santo, ó Deus, que aonde eu chegar, ó Pai, aonde eu colocar a planta dos meus pés, esse mundo possa me reconhecer ali como um homem de Deus, como uma mulher de Deus nessa geração corrompida, violenta. Eu possa fazer toda a diferença. Retira de mim, ó Deus, toda a incredulidade, ó Deus. Retira de mim, ó Pai, todos os questionamentos, ó Deus, e vem com o Teu poder, ó Pai, sobrenatural. Vem com o Teu agir, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, ó Pai. E o Senhor me capacita, ó Deus. O Senhor enche a minha vida, ó Deus, para que amanhã, ó Deus, o Senhor faça maravilhas no nosso meio, na minha casa,
na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, ó Deus, na minha vizinhança, nesta cidade, no Brasil, ou fora do Brasil, ou fora em outros países, eu possa ser ali um agente, ó Deus, de transformação, que leve a Tua palavra aos quatro cantos dessa terra, ó Deus. Usa, ó Deus, purifica, ó Deus, o meu coração, a minha mente, ó Deus, traz o meu coração, essa Tua palavra, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, ó Deus, para que eu possa ser um homem chamado, usado pelo Senhor, aonde o Senhor me levar, aonde o Senhor me colocar. Caia por terra, ó Deus, toda a intenção do inferno. Caia por terra, ó Deus, toda enfermidade espiritual, toda enfermidade física, nós te repreendemos no nome de Jesus. Você não pode parar os eleitos do Senhor. Você não pode parar os eleitos do Senhor. Enfermidade, eu te repreendo nesta noite. Doença, eu te repreendo nesta noite, para a glória do Senhor. Você não é maior do que o poder de Deus na minha vida. Eu te repreendo. O meu corpo está sarado, para a glória, para a honra do Senhor, que é templo de habitação do Espírito Santo. E nesta noite, ó Deus, usa, ó Deus, a minha vida para a glória e honra do Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, você pode louvar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Só o Senhor tem todo o poder, Jesus. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, amém. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus.